Agora a gente vai falar da criançada, né? A criançada sempre tem dúvidas das mais variadas possíveis e pegam a gente que é pai e mãe de surpresa, é ou não é verdade? E aí a gente pergunta como responder a algumas dessas perguntas que às vezes são super delicadas. E hoje quem vai nos ajudar nessa missão, nessa análise, nessa orientação são o AD Júnior e a Cíntia, que estão aqui com a gente, já conversaram um pouquinho lá no sofá do encontro, agora vão nos ajudar nessa orientação. Está na hora do nosso quadro Responda o Quê? E para participar do quadro, a gente também está recebendo hoje aqui a Andressa, que é mãe da Valentina, de 9 anos. Estamos recebendo o Ivan, que é pai da Dandara, de 6 aninhos. A Priscila, que é mãe do Theo, de 7 anos, e tem também o Benjamin, de 7 meses. E o William, que é pai da Letícia, de 4, e da Valentina também, né, de 7 aninhos. Bom, o negócio é o seguinte, eles toparam encarar individualmente, ou seja, cada um respondeu as perguntas individualmente, feitas pela nossa equipe, como se fossem dúvidas dos próprios filhos. E o tema abordado foi desigualdade racial e racismo. Vamos ver qual foi a primeira questão? Pode rodar. Por que só tem um colega negro na minha sala? Pode pensar, né? Porque tem que pensar nessa hora. Filho, é estranho realmente não ter mais colegas negros na sua turma, porque deveria. A verdade, você já até melhorou um pouco de vida, porque 25 anos depois, na sua série toda, que tem umas 200 crianças, não é verdade? Então, tem mais uma menina. Na minha só tinha eu mesma. As crianças, elas são diferentes. Na verdade, não é porque só tem um negro. Pode ter um japonês, pode ter um mais claro, pode ser um polonês, pode ser... Assim, não importa a quantidade que tem. O que importa é que tem crianças diferentes dentro da escola com você. A gente tem tantos negros quanto brancos no Brasil. Então, a sua turma devia ter 50% de negros e 50% de brancos, ou até mais negros, porque a nossa raça é bem miscigenada, né? Então, devia ter mais morenos, mais de todas as cores. Não tem uma explicação muito científica para isso, é uma coincidência. Hoje, você está tendo a oportunidade de estar estudando nesse colégio, tá? Tem poucas pessoas, crianças negras, porém, você está sendo privilegiado. Mas, aos pouquinhos, você vai perceber que, infelizmente, alguns negros não têm tantas oportunidades quanto você. Então, vamos trabalhar para melhorar isso no futuro. Tem menos gente preta com grana, com condições de manter uma criança preta na escola. Por isso. Aí, algumas respostas. Vocês já haviam respondido essa pergunta para os filhos de vocês? Eu já. Já tinha? A maior parte dessas perguntas, né? Eu estudo na mesma escola que a minha filha estudou. Uhum. Então, é um questionamento que já vem dentro da minha família. O que a gente chama dentro da pretitude de síndrome do preto único, né? Uhum. Então, a Valentina é a única criança daquele grupo todo e é óbvio que ela vai naturalmente se interessar por conhecer os espaços com o olhar dela de criança preta. Então, ela quer saber onde estão os pares dela. E aí, desde muito cedo, a criança preta é confrontada com a realidade, quando ela é a criança preta no meio dos brancos, que ela vai ser aquele único exemplar dentro daquele universo como um todo, e como ela vai fazer para criar os pares dela, né? Uhum. A Priscila fala de oportunidade, da busca dos filhos, da nova geração, né, em conseguir essas novas oportunidades de um futuro melhor. Como? Impressão minha, você estava emocionada enquanto a gente assistia? Estava emocionada. Por quê, Priscila? Porque é muito triste a gente ter essa realidade, né, de preconceito, assim. Eu estava conversando até nos bastidores com eles, assim, eu já me emocionei muito hoje. Uhum. Porque dói muito a gente ter que ensinar para o nosso filho que existe dor no mundo, existe preconceito, existe racismo. Dói demais, assim. Eu queria que nada disso existisse. Eu queria que todos fossem iguais e que meu filho soubesse que existe amor e respeito acima de tudo. Infelizmente, não é assim. Ele nunca tinha percebido, nunca tinha trazido a diferença de cor. Assim, eu não trabalho com diferenças em casa. Eu trabalho com igualdade sempre, com o ser humano, e a gente tem que respeitar o ser humano. Tanto a menina quanto o menino têm o mesmo papel, tanto o negro quanto o branco têm o mesmo papel, é tudo igual. E ele aprendeu esse ano sobre Mandela na escola, com 7 anos. Eu tive muita sorte de colocar ele numa escola que aborde esse assunto, né? Uhum. E aí ele aprendeu por 3 meses, a professora de português dele é negra,
E ela levou esse livro para a sala de aula e eles abordaram esse tema. E ele chegou em casa assim muito arrasado, alguns dias, porque ele falou: Mandela foi o único da tribo dele a frequentar a escola. Por que, mamãe? Isso é um absurdo. Por que eles não têm todos a mesma oportunidade? Por que ele teve que lutar tanto para defender os negros? E ele sofreu muito, chegou muito arrasado em casa e eu tive que conversar sobre isso com ele pela primeira vez e foi um assunto que me doeu muito também. Então, por isso que eu falei tanto, assim, de a gente lutar para o mundo mudar daqui para frente, né? Porque não pode mais ser assim. Se foi até agora assim, tá tudo errado. Então, não pode mais ser. E a gente não pode mais ter medo de abordar isso. Exatamente. Como, né? A pergunta, Cíntia, tá para você agora, Exatamente, estou Como inquieta buscar aqui essas para novas falar. oportunidades? Como, né? A gente precisa sair do discurso, realmente, do que é chato, do que é constrangedor e partir para ação. Eu sempre parto desse princípio, né? A gente tem uma responsabilidade, volto a dizer, com a educação dos nossos filhos. Então, não adianta a gente fingir que nada está acontecendo ou achar muito triste. A gente precisa enfrentar esse problema. Como? Será que você percebe que o seu amigo tem, o seu filho tem amiguinhos negros? Será que você tem amigos negros que frequentam a sua casa? Ou será que somente na sua casa frequentam funcionários, né? Enfim, empregados domésticos? A gente precisa criar esses espaços. E muito mais do que isso, não somente reforçar o que é ruim, né? Que bom que Mandela estava aí, que bom que Mandela... A gente precisa cuidar do lado positivo também, sabe? Vamos perguntar na escola, então, filho, na próxima reunião, vamos com a mamãe na diretora perguntar por que ela não contrata mais professores negros, vamos perguntar por que ela não abre bolsas, talvez, ou, enfim, consiga ter alguma iniciativa negra dentro da escola, né? Eu acho que a criança, infelizmente, precisa conviver essa constatação. A criança branca, ela vive porque ela observa o que está acontecendo, mas a criança negra, a partir do momento em que ela entra na escola, ela enxerga o racismo, né? É muito mais doloroso porque é ela quem sofre. A criança branca vê, mas a criança negra sofre o racismo. Então, talvez, não sei qual a idade do seu filho, 7, né? Então, uma criança com 3 anos de idade, 2 anos de idade que vai para a creche, ela já sofre o racismo, ela já se depara com isso muito antes, né? E é muito mais dolorido. Então, a gente precisa mostrar às crianças que existem outras possibilidades, né, de ser vista. Pequenos atos, inclusive, no dia a dia com a criançada, né? Cíntia, vou aproveitar que você está falando, deixa eu chamar a segunda pergunta e só lembrar, que eu acho que é um detalhe importantíssimo. Os pais foram extremamente corajosos. Eles vieram para responder essas perguntas sem saber o que eles iriam responder. Eles não sabiam nem o assunto, não sabiam absolutamente nada. Então, vamos ver o que eles responderam nessa segunda pergunta? Pode rodar. Eu vi muitas bonecas na loja, mas por que todas são brancas? Filha, que pergunta, hein? Ai, meu amor. É duro isso, né? Realmente, nas lojas maiores, os comerciantes preferem escolher as marcas brancas, que também é um grande erro, porque o nosso Brasil é miscigenado e a gente tem que ter bonecos de todas as cores, exatamente como os amiguinhos são. Porque talvez foi na loja errada, porque tem muitas lojas que tem. Você viu aquela loja que a gente passou, que tinha uma boneca que parecia uma japonesinha? Outra loja que era só especializada em bonecas europeias. Então, depende da loja que você passou, mas tem bonecas de várias cores, de várias nacionalidades, isso você já viu. Normalmente, as pessoas fazem as bonecas para que elas pareçam a menina que tem a boneca. E normalmente também a menina que tem a mãe que tem mais dinheiro para comprar a boneca também é daquela cor. E para piorar tudo, tem várias meninas que nem a gente que são acostumadas a achar que a bonequinha loura é mais bonita do que a bonequinha preta. Tem muita boneca branca, tá? Nas lojas, porque já é uma coisa que já vem acontecendo de tempos. E hoje as coisas estão modificando. Então, por isso que tem mais boneca que nem elas e menos que nem a gente. E por isso também que a mamãe faz questão de te dar todas as bonecas pretinhas que nem a gente, né? Bom, o Ivan disse que a situação está mudando um pouco. Não sei se vocês concordam ou não. O William disse que foi na loja errada. William, foi na loja errada ou tem aí um desequilíbrio nas lojas? Ou tem o balanço, não tem um equilíbrio na venda das bonecas?
Na verdade, primeiro de tudo, é uma pergunta desconcertante, né? Assim, chegar e dizer, pô, a boneca e tal. Realmente tem um desequilíbrio. Você não vê um esforço dos fabricantes, você não vê, por exemplo, existe aí um grande parque de entretenimento que começou a trazer mais o tema de raça, de cor e tal, e introduzir também para as crianças começarem a entender que existe essa diversidade e começar a ter mais contato. Mas, assim, é inegável que você entra numa loja, na vitrine, tem lá 98% de bonecas loiras, ruivas e tal. Muitas vezes. 100%, e não tem, infelizmente. Você, então, mudaria a resposta. Na verdade, assim, é desconcertante, como você mesmo falou, né, Patrícia? A gente foi pego de surpresa com a resposta. Sim. Até a Valentina, a Letícia, que é menor, elas, quando vêm, elas olham para as bonecas, eu quero essa, mas elas não é cor, nem é loira, mulher, elas querem brincar com aquele brinquedo. Elas não têm essa maldade, minhas filhas não têm essa maldade quando vão numa loja. Não tem essa preocupação. Deixa eu falar uma coisa, então, acho ótimo quando você fala que a criança escolhe independente de cor. Eu que tenho uma vivência preta, eu percebo que os meus pares e as minhas crianças, e quando eu digo minhas, gente, eu tenho uma filha, mas as crianças pretas são minhas também. A gente não escolhe independente de cor. E aí já começa a questão diferente, você não acha, Priscila? O que você acha, Adê? Exatamente. O nosso país é um país que sofre o racismo. Nós vivemos o racismo eugênico, que é o racismo que basicamente ensinou para os nossos filhos, primos, tios, avós, que o Brasil precisava se branquear cada vez mais. As bonecas são um reflexo de como esse país viveu um processo de embranquecimento e que esqueceu que 55% dessa população aqui é negra. Eu vou além. Basicamente, o racismo é um dos crimes mais perfeitos que existe, porque ele trouxe também a ideia de que tudo era muito normal, mas continua sendo também, para além de ser um crime perfeito, um crime incrivelmente... O racismo é incrivelmente burro, sabe por quê? Os negros brasileiros consomem 1,6 trilhão de reais por ano. Colocar mais bonecas lá, além de trazer mais representatividade para as empresas que estão nos ouvindo agora, seria muito lucrativo para a sua marca também. Ou seja, o racismo, além de absurdo, de maldoso, de doente, também é uma burrice para quem o comete. A Olivia está ouvindo aqui, quietinha. Eu quero ouvir as palavras dela, Olivia. Eu vi você olhando para o AD ali. Não, eu me sinto absolutamente representada pela resposta deles. Eu fui uma criança minhas irmãs, primos, todos, meus pais compravam as bonecas e, obviamente, na loja não tinham bonecas negras. Então, a gente brincava com as bonecas. E isso, não racionalmente, vai criando na gente um olhar de diferença, porque você mergulha a boneca e ela sai com os cabelos sacudindo. Era disso que eu queria falar. E a gente fica o tempo todo tentando entrar num padrão que, entre aspas, é o de beleza aceitável e que a gente fica nessa briga eterna. Conflito, quando ele disse, não tem... entramos na loja errada... o fato de que as lojas, em sua grande maioria, não trazem bonecos diversos, né? Então, a gente está falando da representatividade negra, mas a gente diz de bonecos diversos. Então, para uma criança, normalmente, que não escolhe por cor e nem por tipo, ela só vai ver um tipo. Então, ela só vai ter uma escolha. Se nós tivermos uma diversidade, ela vai conseguir escolher o que ela achar mais bacana e assim ela vai fazer isso socialmente. E a gente precisa entender a importância do significado da brincadeira de boneca também. A gente, como mulher, a gente sabe o quanto do nosso modelo de mulheridade e de maternagem está contido dentro daquela simbologia. Então, quando você vai brincar de boneca, ou você é aquela mulher que aquele boneco representa, ou é um boneco bebê, para você exercer a sua maternagem. E quando isso é negado, deixa eu só terminar isso, quando isso é negado a uma mulher preta, porque o modelo que ela tem para reproduzir é um modelo com outros padrões, não só fenotípicos, como culturais, porque a boneca X vai a um lugar, ela viaja, boneca é médica, ela é mãe do bebê, mas todo esse universo vem numa simbologia que não é da nossa constituição natural, isso afasta da gente de um modelo possível
que contemple a pessoa E preta. faz, quer dizer, num universo lúdico que faz parte, né, da educação, da criação da identidade e tudo mais, da representatividade, que é o que a gente está falando. Agora, William, pode falar, você queria... Eu concordo contigo, acho assim que, infelizmente, não tem o volume, não tem a divisão, não é nem divisão, não tem a diversidade, né, de brinquedos, independente da cor. Mas assim, quando eu falo das minhas filhas, entram lá e acabam escolhendo o brinquedo pelo brinquedo, porque elas querem brincar. E quando a gente fala... Eu estou na fase, quando eu e minha esposa, a gente combina sobre educação, a gente fala muito sobre isso. A gente fala, primeiro de tudo, antes de é branco, é preto, enfim, é respeito, né? O brinquedo também, ela olha pelo brinquedo. O que vai me divertir, vai me fazer bem. Tanto é que lá em casa, ela tem brinquedo, boneca branca, escura, tem carrinho. Ela, por ser menina, não é porque não pode brincar de carrinho, gosta de brincar de bola. Então, assim, é o brinquedo por si. A criança está na formação dela. Então, primeiro de tudo, pra gente, é o respeito. Eu queria apontar outra coisa também, porque eu acho que tem o menino também, né? Você tem a menina, você tem a boneca, mas você tem o menino. O menino, ele tem diversos itens de brincadeira, obviamente, mas ele tem uma figura que é extremamente importante para a criança, que é o herói. A gente não tem a figura do herói. A gente teve agora o Pantera Negra, que foi uma explosão de alegria para uma quantidade enorme de crianças no mundo inteiro, assim como a gente tem no cinema, na televisão, essa necessidade de representatividade também. Porque a criança, hoje em dia, ela amadurece muito rápido. E hoje, com a tecnologia, com o celular, com várias coisas, as crianças, basicamente, quase que nem usam muito mais o brinquedo. O brinquedo, hoje, ele é também uma representatividade do herói e da pessoa que você se orgulha e que te passa uma mensagem de segurança, de confiança, de dignidade e de representatividade. De sonho também, de né? sonho, Muito bem de lembrado. sonhos de conquista. Então, a ideia do brinquedo também, ela também pressupõe a inteligência que a criança desenvolve quando ela brinca com aquilo, quando ele brinca de médico, quando ele brinca de bombeiro, quando ele brinca de doutor, ele também pressupõe que ele quer ser e precisa brincar sobre isso. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Estou gostando desse papo. Vamos para a próxima pergunta do nosso Responda o Quê? Pode rodar. A professora mandou eu prender o cabelo porque parece uma juba. O quê? A sua professora falou do seu cabelo, Valentina? Não, ela tá louca. Filha, fala pra sua professora que se você quiser andar com o cabelo assim, você vai andar. E se ela mandar você prender, você fala que não vai prender e vai ligar pro papai, que o papai vai lá. Ela tem que falar do cabelo da filha dela. E se ela não tiver filha, ela pode falar no máximo do cabelo dela. O seu cabelo, quem cuida sou eu. Ela não vai botar a mão no seu cabelo de jeito nenhum. Você tá me ouvindo? E quando ela quiser botar a mão no seu cabelo, você vai falar, ó... Não bota a mão no meu cabelo, não. Minha mãe falou que tá lindo, é desse jeito que eu vou pra escola e que não é pra ninguém botar a mão, porque eu já tô pronta. Gostei da resposta. Bom, essa pergunta, como vocês viram, a gente fez para os dois, para o Ivan e para a Andressa. E o Ivan, por sinal, que é pai da Dandara, de 6 aninhos, e já passou por isso, né? Inclusive, foi vítima de racismo na escola. Sim. Por ter um cabelo diferente da coleguinha. Quer dizer, conta pra gente, a menininha disse pra sua filha que não podia brincar porque não tinha cabelo liso, é isso? Isso foi da seguinte forma, eu e minha esposa, a gente estava vendo uma diferença, tá, no comportamento dela em casa. Ela sempre foi muito carinhosa, sempre muito atenciosa, gosta de brincar com tudo. E a gente estava observando que ela estava quietinha no cantinho, não falava nada, perguntava se ela queria brincar, ela falava que não. E a gente foi observando, a gente conversou e decidimos chegar em cima dela e perguntar, começar a estudar o porquê que ela estava assim. Foi quando ela chegou e falou o ocorrido. E o amiguinho dela virou para ela e falou que só iria brincar, tá, com um amiguinho da cor dele e com cabelo liso. E isso foi, assim, um baque. Isso deve ter batido muito forte nela, porque ela ficou, então, muito triste, sem falar. E vocês tiveram que investigar dentro de casa, né? Foi um porque ela tapa na cara, não levou isso para vocês, assim, diretamente, né? Ô, Cíntia, qual é o papel da escola nisso, nessa desconstrução do racismo? Pois é essencial, né? A escola precisa caminhar junto com os pais. Não que a escola vá criar
a criança que é branca, totalmente, sozinha. Mas ela precisa caminhar junto. E os pais precisam saber que eles têm essa chance de ir até a escola conversar sobre isso. Então, num momento em que a professora fale do cabelo, ou com o amiguinho fale do cabelo, é essencial que os pais vão até a escola para poder conversar e entender qual é a postura da escola. Porque pode ser que os filhos estejam matriculados numa escola que não é adequada para a nossa realidade, para o nosso respeito, né? Para o que a gente espera como respeito enquanto criação. Me chamou a atenção, desculpa, Cíntia, me chamou a atenção a reação dos pais quando perceberam algo diferente no comportamento da Dandara. Isso também é importante, né? Os pais em casa notarem isso. Muito importante. A observação, na verdade, a atenção, a observação, o olhar para a criança é essencial em qualquer fase da vida, independente dela estar sofrendo, né? O racismo ou não, porque a partir daí a gente consegue descobrir o que está acontecendo de errado. Quando a gente fala do brinquedo, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do racismo institucional na escola, a gente está falando, na verdade, do adoecimento psíquico de uma criança. Sim. Sabe? Isso pode levar a casos depressivos, isso pode levar à formação de um adulto inseguro, um adulto que não consegue, talvez, buscar, né, outras oportunidades, que não acredita nele. Aí a gente vai estar falando da autoestima. Então, voltando à resposta da escola, é essencial que a escola esteja aberta a isso. E a escola também precisa entender que a escola aprende com os alunos também. Não somente os alunos em si, aprendem com a escola, mas a escola precisa ter esse olhar, sim. Já vivi essa experiência também, em consultório, muito, mas sempre com casos de sucesso. Então, vale a pena essa investida. E é legal os pais também darem esse feedback, né? Darem esse retorno para a escola. Eu queria um pouco falar também sobre o quanto a gente espera que... Você falou, é importante o pai observar o comportamento da criança. É importante todos os pais observarem e, nesse momento, a gente respeitar o papel do pai que tem a criança que sofre o racismo enquanto vítima. Quem tem que observar o comportamento em casa é a sociedade branca. Também. É o pai branco que precisa se responsabilizar pelo seu filho, porque nós, nesse momento, todo mundo precisa, óbvio, como pais, se responsabilizar pelo seu filho. Mas nesse momento, é um momento de profunda dor. É o momento quando você realiza que uma geração depois, o seu filho está sofrendo algo que você sofreu na sua carne e que a sua mãe também sofreu e o seu pai. Então, nesse momento, é o momento que você precisa promover uma cura ali dentro. Você não pode fazer um rompimento dentro dessa família. Então, esse outro lado da criança, a gente precisa começar a problematizar. Eu não estou demonizando a criança branca. A criança é a última que tem culpa. Não, a gente não quer demonizar ninguém. Aqui a ideia não é essa. Claro, né? Mas entender que a criança branca precisa ser mais responsabilizada desde cedo também. Porque a nossa criança, que é a preta, ela está sentindo na carne. E aí fala-se, minha filha também já passou por isso, fala-se às vezes de cognição, capacidade da criança de compreender o quanto ela está sendo racista. E eu devolvo com uma pergunta, por que os nossos filhos pretos precisam ter uma cognição para entender que estão sofrendo racismo, ressignificar aquilo, e a criança branca vai continuar com essa cognição seletiva? O AD, acho interessante, né? Porque o AD você convive direto com mídias sociais, inclusive, né? Então, é um ambiente, assim, aberto para muito racismo, né? Nas mídias sociais, exatamente o que mais acontece é as pessoas usando as redes sociais para poder continuar perpetuando o racismo estrutural na nossa sociedade. Uma das maiores dificuldades que nós temos é tentar trazer para as pessoas esse embate de que o que acontece aqui dentro das redes sociais, fora, essa discussão que está acontecendo aqui agora, a responsabilidade é de quem comete o racismo no Brasil e no mundo inteiro. Não é... Quando a gente está falando do racismo, a gente não tem que falar assim, o racismo, mas o negro sofre o racismo, aí eles usam aquelas palavras que eu não vou repetir aqui para dizer que é racismo, que racismo é aquelas duas letras repetidas 3 vezes, que é um absurdo, além de dizer que é vitimismo também, que é uma outra coisa absurda. E eles dizem pra gente exatamente isso, sem exatamente fazer pensar. Quem é a pessoa que sofre racismo? Sou eu. Mas quem é que está cometendo o racismo? É você. Então, o branco na sociedade, aquele que se coloca como branco na sociedade, que é muito importante colocar isso. Branco na nossa sociedade é um lugar.
que você se coloca. Tanto que no Brasil, muita gente que é descendente de japonês é lido como branco, muita gente que é descendente de libanês é lido como branco. O branco, esse lugar que ele ocupa na nossa sociedade, ele precisa começar a fazer a reflexão de quanto ele está sendo, contribuindo para que o discurso racial aconteça nessa sociedade e que como ele está sendo o opressor daquela criança através das falas que ele faz em casa e aquela criança repete dentro da escola. A responsabilidade, primeiramente, é desse branco brasileiro que precisa se entender e se colocar no seu lugar como também parte do problema. O lugar dele é um discurso empático, né? De colocar no lugar do outro. Vamos para a próxima pergunta? Pode rodar. Por que nunca fomos a um médico negro? Hoje, os médicos, tá, estão... Desculpa. É difícil, né? É difícil. Parando pra pensar, eu nunca fui um médico negro. Realmente. Nunca fui um médico negro. Filha, o médico que papai escolheu pra você foi um médico indicado de amigos meus. Não necessariamente poderia ser, não tem problema nenhum com isso. Ficou muito normal, entre aspas, a sociedade, a gente vê só pessoas brancas, tá, assim, do outro lado da mesa. O pediatra dele era negro, um deles. Então, não tem resposta, porque ele vivenciou já como negro. No Brasil, a gente sabe que é difícil encontrar igualdade, né, entre os negros e os brancos ainda nas profissões e tal, na escola, mas eu vejo com naturalidade, porque eu acho que é lugar para todos os lugares, são para todo mundo. A gente sempre coloca na cabeça dela que ela pode ser o que ela quiser, nunca deixar ninguém falar para ela que ela não pode ou que ela não vai conseguir. Ela sempre tem que atingir o objetivo que ela quer e frisar no que ela deseja ser, entendeu? Mas perguntas que a gente nunca imaginaria que ia responder, entendeu? Gostei da sinceridade do Ivan na resposta. Você ficou segundos ali, pensando. O que passou pela sua cabeça nesse momento? Passou nada. Não passou nada, porque não tinha. Não tinha, porque realmente toda a minha vida eu nunca fui atendido por nenhum médico negro. E foi uma pergunta que me impactou bastante. Eu fiquei pensando em casa, falei com a minha esposa também. Nunca fui atendido por nenhum médico negro. Hoje tem amigos meus que se formando, graças a Deus, que já estão exercendo. O cenário já mudou, já está mudando. Mas eu, particularmente, até hoje, nunca fui atendido. Entendeu? Então é uma coisa que realmente passou despercebido, que ficou uma coisa assim, natural, mas não é. Entendeu? Principalmente para minha filha. E você teve ali, provavelmente, uma preocupação, porque ali você estava imaginando que você ia responder para sua filha, né? E aí fica aquela coisa do futuro, Verdade. do sonho, da inspiração. Você pensou nisso também? Pensei. Porque você se colocou ali no lugar de estou respondendo para Dandara, não estou respondendo para alguém da equipe do encontro. E eu não foi sempre, isso? com certeza, e eu sempre tento me avançar nas coisas para minha filha. Nada do que eu passei no passado, eu quero que ela passe hoje. Então eu sempre estou me prevenindo e se caso aconteça dela passar, ela já ter respaldo de qualquer coisa de hoje. Essa é uma questão que nunca passou assim pelo... Na verdade, como eu respondi, universo, né, Patrícia? É assim, eu recebi indicação, e a indicação poderia ser de um negro ou de um branco, para mim não importa. Como eu falei de novo, é muito forte lá em casa a questão do respeito. Tá? Agora é inevitável que se vê hoje advogados, médicos e tal, e infelizmente no Brasil ainda a população negra não tem ainda consegue chegar, né, no patamar que a maioria chega hoje, infelizmente, desde a educação básica. A educação básica assim, é tão precária no país, a gente vive com tanta desigualdade, como que você vai conseguir chegar numa formação, virar um médico, um advogado e tal, e poder dizer hoje, olha, eu sou um médico, eu tenho vários amigos médicos que são negros. Infelizmente, isso não acontece. Nosso Brasil é muito desigual. É muito desigual. Eu acho importante a gente trazer também que quando a gente paralisa diante de um racismo, isso tem muito a ver com os nossos acessos ao racismo que nós passamos na infância. Sim. Né? Porque hoje em dia nós conseguimos falar sobre isso, porém, na minha idade, na sua idade, era um assunto muito mais velado, né?
não compartilhado, não cuidado, não tratado, ninguém olhava para isso. A gente tem essa herança, né? A gente tem essa herança. Então a gente precisa tomar muito cuidado, os pais brancos, os pais negros, de se atentarem para não se paralisar com isso, e aí não cuidar disso, não ir à frente, não explicar. Infelizmente, e os pais brancos a gente precisa ter cuidado para poder falar sobre isso, sim, né? Porque quando você fala que você tem amigos negros que são médicos ou que chato e tudo mais, não adianta, né? Não adianta, a gente precisa explicar para o nosso filho. A pauta não é pessoal. Quando você está falando assim, a pauta, porque eu já fui a um médico, não é pessoal, é no geral. A gente tem uma cor para quem limpa, a gente tem uma cor para quem serve, a gente tem uma cor para quem é médico e a gente tem uma cor para quem é piloto de avião. Então é necessário ser muito realista com essa criança para que ela possa entender exatamente aquilo que ela já enxerga. Essa criança já enxerga o racismo há muito tempo. Ela só não deram um nome disso para ela e nem explicaram para ela o porquê disso. Gente, adorei o nosso bate-papo aqui. Por mim, a gente teria, assim, ficaria falando aqui por horas e horas até a novela das 9.